Gente, boa noite, paz seja convosco. Estamos iniciando aqui a nossa primeira live, que é a live no qual nós vamos tratar, você que está chegando aí, vamos tratar a respeito de um propósito de edificação através daquilo que nós estamos aprendendo no livro Heróis da Fé. Então, não sei quantos já leram esse livro, mas é um livro que impactou muito a minha vida, muito o meu ministério, né? Desde assim do início, desde quando eu tive o primeiro contato com esse livro. Eu já li diversas vezes, sabe quando você gosta muito de uma coisa que você vai e volta e você vai ruminando aquilo e aprendendo um pouquinho mais. Então, assim, estamos felizes de estar iniciando hoje esse propósito, né? Não se preocupe que nós seremos bastante breves, até porque eu tenho duas crianças pequenas que estão me esperando, mas eu tenho certeza que através desse pequeno momento que nós vamos ter aqui, Deus ele vai ministrar o nosso coração. A nossa intenção, gente, não é lermos juntos o livro, mas é nós compartilharmos com você algumas reflexões a respeito de cada parte importante desse livro e trazer, acima de tudo, uma reflexão para o nosso ministério, para a nossa liderança. Amém? Eu não sei quantos de vocês aí gostam, quem está chegando já pode ir acenando, cumprimentando, a gente vai tentar ser bastante objetivo e direto e sair daqui bastante edificado. Então, eu tenho certeza que vai ser um momento muito proveitoso, 30 minutinhos aí que nós vamos tirar, dormindo um pouquinho mais tarde, mas que vai ser muito proveitoso para o nosso ministério. Gente, quem que gosta aí de acompanhar, e eu gosto logo direto ao ponto, né? Não vou enrolar não, já vai direto mesmo. Quem que gosta de acompanhar a biografia de pessoas? Quem gosta de assistir filmes que são baseados em histórias reais? Eu gosto muito, eu não sei quantos gostam, mas eu me inspiro muito, eu gosto muito de assistir, principalmente quando são histórias inspiradoras e também aquelas que não necessariamente são inspiradoras, mas que também nos mostram o que não fazer. Então, o livro Heróis da Fé, ele é um local onde se reuniram diversas histórias inspiradoras. Quem ainda não está, tô vendo uma mãozinha ali, né? A paz, seja bem-vinda. Angélica Souza, seja bem-vinda. Ana Lúcia Matos, Fátima, irmã Fátima, que bom que a senhora está aqui, irmã Fátima, que Deus lhe abençoe, um abraço em toda a sua família, viu? Então, eu sei que muitos gostam, eu também gosto muito, e eu entendo que isso é muito edificante, gente. Então, quem ainda não conhece, né, esse propósito aí, estaremos aqui até o final do propósito, não sei se vai durar uma semana, 2 semanas, a gente vai estar todos os dias, de segunda a sexta, se reunindo para compartilhar experiências desse livro que vão edificar a nossa vida. E hoje, na verdade, quando eu digo para você que biografia, né, assistir, isso é muito inspirador, esse livro ele é como se fosse uma biografia, na verdade, várias biografias num lugar só. Porque se você ainda não leu, eu encaminhei esse livro lá no nosso grupo Academia de Líderes, tá? Quem não faz parte, me avise, que eu vou mandar o link para vocês, então eu vou pedir pro meu esposo passar aqui o link, ou aqui pelo Instagram, então você pode entrar também na nossa bio, que tem um linkzinho lá, Academia de Líderes, ou me passa uma mensagem no direct que eu mando para você o link para que você possa entrar. Gente, então assim, dando primeiro as boas-vindas, né, para que todos dê tempo do pessoal chegar, eu creio que a maioria já tá chegando aí. E assim, né, quando a gente fala a respeito de aprender com a vida das pessoas, tem algo assim que me chama muita atenção, que é um texto que está lá em Provérbios, capítulo 22, que fala a respeito dos marcos antigos. Hoje, muitas pessoas elas desprezam aquilo que é antigo, aquilo que já passou, mas a verdade é que Deus ele estabelece marcos antigos, ou seja, inspirações, bases, né? Oração, jejum, nunca vai ser de moda. Tempo com Deus, o nosso tempo devocional com Deus sempre vai ser algo extremamente importante. Então, esses são os marcos, né, antigos que muitos heróis da fé construíram. E você vai ver no livro que ele mesmo inicia, né, o livro na introdução, falando que ele nunca viu um avivamento, nunca viu heróis da fé que não tenha sido com base numa vida íntima e profunda com Deus. Então você percebe que esses são os marcos antigos. Quando você olha, por exemplo, os hinos da harpa cristã, né, que são lindos, você vai ver hinos que traduzem a atmosfera de um momento. E de um momento numa geração que era mais profunda, talvez, do que nós sejamos hoje. Assim também com os nossos louvores exprimem, né, a atmosfera da nossa geração, que talvez não seja tão profunda em alguns aspectos do que a geração passada ou as gerações que já se passaram. Então, quando nós lemos livros que nos inspiram através da vida de homens de Deus, você vai ver que a primeira história, eu acho que é de lá de deixa eu ver aqui, tinha umas anotaçõezinhas, 1452. Então você vê histórias muito antigas de pessoas que viveram numa época assim que a gente, né, não tinha nem como gravar, não existia nem recursos tecnológicos para isso. E essas pessoas, gente, elas existiram nessa época e elas deixaram um legado. E algumas pessoas registraram esse legado que chegou até nós. Então eu entendo que vale muito a pena
Quando nós paramos para olhar para a história, para olhar para as pessoas que já estabeleceram um legado e entender que existem coisas que de fato nós perdemos e que nós precisamos resgatar. Amém? Gente, eu quero primeiro desejar assim que todos sejam muito bem-vindos. Eu não vou, como nós temos um momento assim muito pontual, eu quero ser de fato muito objetiva. Não dá para cumprimentar todos os irmãos, mas eu estou muito feliz com a sua presença, tá bom? Eu quero realmente ir direto ao ponto. Antes de nós iniciarmos agora já a análise aqui do livro, né, do início, já comentar algumas coisas assim muito interessantes, eu quero pedir para que você clique no botãozinho que tem aí no seu Instagram, que é uma setinha, uma espécie de, parece um aviãozinho. Você vai clicar nele, tá bem no cantinho, né, você que tá de frente pro celular, no canto, lá embaixo, no canto direito, da sua direita. Você vai clicar e vai enviar para 5 pessoas. Faça isso agora, deixar essa missão aí de casa para você. Envia para 5 pessoas, para que pessoas que estão de repente online possam estar compartilhando, possam estar acompanhando, edificando também a sua vida. Elas nem sabem que a gente existe, mas a gente está aqui. Então, você está de alguma forma sendo missionário, sendo evangelista quando você faz isso, tá? 20 segundinhos para você fazer, é super rápido. E aí, de fato, nós vamos dar início. Tudo bem, gente? Posso contar com você? Faça aí rapidinho isso, tá? Que é isso que nós vamos agora fazer, tirar lições. Eu vou estar, às vezes, olhando aqui um pouquinho pro lado, porque eu tô com o notebook aqui, eu fiz algumas anotações, tá? Claro que eu não vou conseguir registrar todas as informações do livro, então tive que anotar algumas coisas aqui para poder compartilhar com vocês de uma forma mais organizada, pra gente sair, de fato, muito edificado, tá bom? Tudo certo? Já deu tempo de compartilhar? Então vamos lá iniciar o livro? Primeiro, eu quero deixar um dever de casa para você. Se comprometa com o seu crescimento pessoal, leia o livro. Você não precisa ler ele todo de uma vez. Mas hoje nós lemos até a página 13. Então, se você ainda não leu, tudo bem, não tem problema. Mas tente fazer o dever de casa amanhã, você já lê até a página 13. Progride um pouquinho mais, lê na história de Martinho Lutero, que amanhã nós vamos entrar na história de Martinho Lutero. E assim você vai progredindo, a gente vai progredindo juntos, tá bom? A gente vai sempre se comunicando pelo grupo Escola de Líderes, Academia de Líderes. Então, você vai estar pegando todas as informações lá. Primeiro, gente, esse livro, como eu já disse, já expliquei um pouquinho a respeito dele, que ele é extremamente interessante. Se você ler e reler ele diversas vezes, isso vai lhe acrescentar muito, sem dúvida nenhuma. Então, vale a pena. Mas, algo me chamou muita atenção, já iniciando aqui o livro, já iniciando o nosso comentário a respeito do livro e compartilhando alguns pontos para edificar a nossa fé. Primeiro, eu quero dizer para você que ele inicia o livro dando o exemplo de um homem de Deus que é um dos heróis da fé. Primeiro, a gente precisa entender qual é o conceito de herói da fé, né? Quando a gente pensa em herói da fé, a gente pensa em alguém que é extremamente diferenciado da maioria ou que tem uma capacidade, uma habilidade que as pessoas não têm. E, na verdade, não é essa mensagem que o livro quer passar. Ele quer passar a mensagem de pessoas que são tão simples como nós somos, que têm as mesmas dificuldades e limitações que qualquer ser humano tem, mas que elas foram vitoriosas na sua fé, ou seja, eles foram corajosos, eles foram ousados, eles foram além, foram pessoas que se entregaram, né, no nível que talvez a gente algumas vezes não se entregue, algumas pessoas não vivam isso, amém? Então, ele começa o livro falando um pouquinho a respeito de um exemplo do Jonathan Edwards, que foi um pregador, assim, avivalista, uma pessoa que marcou a sua geração, também é um dos heróis da fé, que nós vamos falar aqui, contar a história dele também no momento oportuno. Mas esse pregador, gente, ele tem um sermão que ficou muito conhecido, eu não sei quantos já ouviram falar, que o nome dessa pregação dele é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse sermão, ele ficou extremamente conhecido por quê? Porque esse pregador, Jonathan Edwards, o que aconteceu? Ele estava inconformado com a realidade da sua época, pessoas, né, vivendo ali sem um mínimo de temor, brincando com Deus, como às vezes a gente vê também na nossa geração, e ele simplesmente começou a se afligir por isso. Ele orava para Deus falando: Senhor, dá-me a Nova Inglaterra, dá-me a Nova Inglaterra. E ele iniciou um propósito de jejum e um propósito assim de oração tão intensa que ele ficou 3 dias e 3 noites, né, sem se alimentar e sem conseguir dormir, tamanha aflição que ele sentia no coração. E aí Deus deu esse sermão para ele, que inclusive existe um livro, viu, desse sermão. Quem quiser possa encaminhar lá no nosso grupo Academia de Líderes para que você possa ler. Tem 8 páginas só. E é muito impactante porque é o registro do sermão dele, da pregação. E essa pregação, irmãos, ela foi tão assim ungida, tão cheia da presença de Deus, que as pessoas, né, o registro histórico nos diz que as pessoas, elas saíram de lá com uma convicção imensa da sua realidade, do seu pecado, como elas nunca tinham sentido. As pessoas ficaram tão assim impactadas, foi tão real, a presença de Deus foi tão real nesse sermão desse pregador, que as pessoas se agarravam nas colunas da igreja achando que estavam caindo imediatamente no inferno. Então, assim, foi algo sobrenatural que aconteceu ali. E ele inicia o livro falando dessa história e de outra pessoa também. Por quê? Porque ele está nos dizendo o seguinte,
que todo grande acontecimento, que toda grande transformação que nós possamos viver, ela começa quando nós nos retiramos de fato para um local secreto, quando nós temos uma profundidade com Deus. Quando Deus começa a gerar, sabe quando Deus está gerando em você aquele sentimento assim de, meu Deus, eu preciso fazer algo, eu preciso me posicionar, eu preciso fazer alguma coisa. Deus muitas vezes ele está trabalhando na nossa vida dessa forma, assim como foi na vida desse homem. Ele não era especial, ele não era diferente, ele simplesmente se entregou talvez no nível que nós não nos entregamos. Dá para entender, gente? Então, assim, é algo muito interessante, me chamou muita atenção essa história do Jonathan Edwards, porque ele inicia nos dando esse exemplo de que através dessa iniciativa de buscar e de orar e de ter profundidade, esse homem presenciou coisas sobrenaturais e viveu assim e marcou a sua geração. Então isso nos inspira, não é verdade? Quando se inspiram com uma história dessa, amém? Eu quero só ver a confirmação de vocês aqui, tá? Eu quero a sua interação. Então mande um amém, mande um glória a Deus, para que a gente possa prosseguir aqui, amém? E aí ele continua aqui nos dizendo que, infelizmente, hoje muitos cristãos eles têm tido uma visão de somente escapar do inferno, né? Da sua própria salvação. A salvação individual, e de fato ela é. Mas muitos cristãos eles não têm tido a preocupação de não somente não receber uma condenação, né? Receber a salvação, mas não têm tido a preocupação de fazer com que Deus seja conhecido, fazer com que as pessoas sejam alcançadas por Deus. E isso precisa permear o nosso coração. Amém? Você concorda com isso, não é verdade? Isso precisa permear o nosso coração. Nós acabamos de sair de um retiro agora, né? Do Retiro Ousado Amor da nossa igreja. Foi uma bênção, foi maravilhoso. E uma das palavras do pastor Alex que ele ministrou ali foi falando que o nosso propósito me marcou muito. Ele disse assim, o nosso propósito é conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. Você pode escrever isso aí? O meu propósito é conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. Isso me marcou muito, porque isso mostra de fato que existe um inconformismo no nosso coração, de não somente receber a salvação, mas querer que outras pessoas também sejam alcançadas. Isso é que é o papel de um líder, isso que é o papel de alguém que está ali na brecha, alguém que quer fazer a diferença, alguém que não se contenta com a sua realidade. E essa é a mola propulsora para que grandes milagres, grandes acontecimentos, transformações aconteçam, amém? No nosso ministério, na nossa igreja, não é verdade? Então, assim, aí ele vai dar alguns exemplos, gente. Como a gente tem um tempo apertadinho, dá para falar tudo. Mas tem um exemplo também na introdução que me chamou muita atenção. Depois leia, tá? Leia, por favor, você me promete que vai ler. Tem um exemplo que me chamou muita atenção nesse livro, que é a história de um amigo de Lutero, de Martinho Lutero, que chamava Micônio. Nome estranho, mas é esse aí. E esse homem, ele dizia para Lutero assim, como muitas pessoas dizem no seu ministério, né? Não, vai lá, faz a obra que eu vou interceder por ti, eu tô orando por você. E Micônio, ele simplesmente orava e intercedia de fato, mas ele não estava disposto, como Lutero, a meter a mão no arado, a fazer a obra de Deus de verdade. Então, uma certa noite, ele teve um sonho, né? Uma visão de Deus, e nesse sonho ele via Deus perguntar para ele, por que você não está ajudando? Por que você não está fazendo a sua parte? E aí ele olhava no campo, assim, cheio de ovelhas, muitas, milhares e milhares de ovelhas, e ele via uma única pessoa tentando apacentar aquelas ovelhas, cuidar e se esforçando com muita dificuldade. E ele reconheceu que aquela pessoa era o seu amigo, Martinho Lutero. Então ele percebeu que, de fato, ele precisava não somente ser alguém que ora, mas alguém que age. Amém? Tem algumas pessoas já escrevendo aqui, né? Conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. É isso aí. Então, gente, isso daqui no início do livro pra gente é um ensino muito grande. Porque se nós pararmos para pensar quantas pessoas não têm essa postura, não, vai lá, eu tô orando, eu tô intercedendo por ti. Mas muitas vezes isso é somente um discurso de desculpa para não fazer a vontade de Deus, para não corresponder, na verdade, ao seu chamado. E a gente percebe que o líder mesmo é aquele que ele une fé e trabalho, amém? Então, quando você começa a exercitar a sua fé, você é uma pessoa de oração, de intercessão, você busca uma conexão com Deus, você exercita a sua fé, mas além de tudo, você é uma pessoa também que coloca a mão no arado, que faz a sua parte, que não nega, né, ali, não deixa de renunciar ao seu próprio eu para fazer a sua parte, para trabalhar na seara do Senhor. Você vê aí uma junção perfeita, algo maravilhoso acontece, e é isso que o inimigo não quer que aconteça, mas é o que Deus tem planejado para mim e para você, amém? Todos estão conseguindo pegar aí, gente? Amém? Então essa história, assim, me chamou muita atenção. E ele vai contando, né, isso tudo na introdução, viu, gente? Isso é só a introdução do livro, que já é assim, se você ler só a introdução, você vai ficar impactado. Uma outra história na introdução que ele conta, que me chamou também muita atenção, foi de um certo
um certo irmão que hospedou um pastor na sua casa. Ele vai dando aqui exemplos. Entenda a introdução. Ele dá exemplos de várias pessoas de Deus, pessoas que fizeram a diferença. E ele vai mostrando lá no final de tudo isso que quando a gente tenta enxergar esse cenário, a gente percebe que hoje, na verdade, o nosso desafio é ainda maior, porque hoje muito mais almas precisam ser alcançadas. Amém? Então a gente precisa entender que essas pessoas tinham o desafio da sua época, elas fizeram a sua parte e isso não pode parar em nós. Então basicamente o resumo da introdução é essa, só que ele conta a história de mais um homem que fez muita diferença. Ele não diz o nome desse homem, mas foi um determinado pastor que foi para uma cidade, ficou hospedado na casa de um irmão e ele tinha como objetivo ganhar os garimpeiros daquele local, que eram pessoas extremamente, assim, pregressas, devassas, né, de festas, bebidas, orgias e tudo mais. E ele tinha incumbência de pregar o evangelho para aquelas pessoas. Ele estava com esse chamado aí de Deus no coração dele, um desafio. E ele estava 20 dias naquela cidade, irmãos, ele não conseguia ganhar ninguém para Cristo. Ele começou a entrar em desespero. E esse homem que hospedou ele na casa disse que nunca tinha conhecido uma pessoa como ele. Por quê? Porque ele disse assim, olha, eu nunca sei quando ele não está orando. Porque sempre que eu me aproximo do quarto para deixar um prato de comida para levar, para tentar servi-lo, ele está em oração. E ele conta a história de um momento que ele foi lá na igreja desse pastor, verificar se ele precisava de alguma coisa, ou dar um recado, alguma coisa nesse sentido. E quando ele chega lá, ele encontra esse pastor, né, jogado, debruçado no chão, com o rosto ali no chão, orando, clamando, dizendo, Senhor, me ajuda, Senhor, toca, convence o coração das pessoas, Senhor, não aceito, eu preciso ver pessoas se rendendo a Ti. E ele clamando assim, chorando, clamando a Deus. E quando esse irmão vê isso, ele pensa, meu Deus, eu nunca vi nada parecido. E então o irmão vai lá, toca ele para tentar dar um recado, e ele fala assim, irmão, ore junto comigo, me ajude em oração. E eles ficam ali orando. E o resultado disso tudo, esse irmão vai contar que é uma grande colheita, muitas almas se rendem para Jesus, amém? E assim ele vai dando diversos exemplos, né? Exemplo de uma outra senhora que também, esposa de um pastor, que não via frutos, não via resultados, enfim, ela fez um propósito com Deus de 3 dias por semana, ela está ali em consagração na igreja, orando, intercedendo, em jejum e oração. Durante 3 anos ela faria isso, e o resultado também foi que aquela congregação que nunca crescia, começou a crescer. Irmãos, enfim. A introdução do livro quer nos mostrar o quê? Que quando você entende qual é o alicerce de um herói da fé, que é profundidade com Deus, que é oração, que é uma intercessão profunda, você vai perceber que não existe desculpas para as nossas igrejas não crescerem. Eu não estou dizendo para você que todas as igrejas vão ser mega igrejas. Não, cada igreja tem o seu propósito. Até a igreja pequena tem o seu propósito de ser assim. Mas isso não significa que nós não vamos continuar crescendo e avançando sempre, na medida do crescimento que Deus derramar sobre as nossas igrejas. Amém? Todos estão entendendo? Isso é um desafio para nós, irmãos. Mas nós precisamos abraçar esse desafio. Então, ele encerra a introdução declarando uma frase de Napoleão, que foi um grande conquistador, né? Para quem conhece a história de Napoleão, ele conquistou, assim, muitos locais. E Napoleão, ele disse, após ter conquistado diversos locais, mas ainda tinha alguns desafios, ele disse a seguinte frase para os seus soldados. Olha só o que ele disse. Ganhastes sangrentas batalhas sem canhões, atravessastes caudalosos rios sem pontes, marchastes incríveis distâncias descalços, acampastes inúmeras vezes, sem coisa alguma para comer. Tudo graças à vossa audaciosa perseverança. Mas, guerreiros, é como se não tivéssemos feito coisa alguma, porque ainda resta muito para alcançarmos. Olha só a frase, né, de um conquistador, que não foi um conquistador de almas, mas foi um conquistador de territórios. Mas a lição interessante que ele nos deixa. Ele disse para o seu exército, gente, vocês já fizeram muito, vocês já trabalharam, vocês já se esgotaram, vocês já pagaram um preço altíssimo, mas isso não vai valer de nada se nós não entendemos que ainda precisamos alcançar muito. E a reflexão que nós trazemos aqui, irmãos, é que, de fato, ainda existe uma seara muito grande e os trabalhadores são poucos. É por isso que nós estamos aqui. Que a nossa intenção nesse projeto do Reino Academy é que você seja capacitado para ser um obreiro dedicado e fiel na sua igreja local. Amém? Nós não estamos recrutando pessoas para a nossa igreja, mas nós estamos aqui para que você seja capacitado, que você seja treinado, ensinado a desenvolver um ministério que assim desenvolva e que cresça e que produza muitos frutos para a glória de Deus. Amém? Então, irmãos, assim, essa foi a introdução. Concordam comigo que já é impactante a introdução do livro? Vale a pena ler ou não vale?
eu aconselharia você que não leu a ler a introdução do livro. Está lá no nosso grupo Academia de Líderes. Quem ainda não entrou, não faz parte, me passa uma mensagem no direct, eu entro na nossa bio, que você vai ver lá o link, você pode entrar no grupo. Ou se você não localizou, me manda uma mensagem aqui no Instagram, que depois eu passo o link para você, tá? E eu vou encaminhar mais uma vez o livro para os novos líderes que estão chegando lá para ter acesso a esse material, tá bom? Então, gente, agora eu quero iniciar com você. Deixa eu só ver aqui quanto tempo nós estamos. Estamos a 20 minutos, tá? Temos 10 minutos para encerrar a nossa live. Eu quero encerrar com um breve momento de oração com você que está aqui. Mas, irmãos, eu quero primeiro aqui o retorno de você. Até aqui, conseguimos pegar, conseguimos compreender, tá? Porque a gente está aqui, então, né? Eu tô olhando para a câmera, eu não tô vendo o seu rosto, é diferente. Então, a gente precisa, assim, sentir, e às vezes a gente sente através do texto, do retorno que você tá dando, tá bom? Tudo ok? Vamos respirar fundo, vamos entrar aí na primeira história desse livro. Gente, eu aconselho muito você a ler, porque existem coisas que ninguém pode fazer por nós. Um resumo aqui do livro eu posso fazer por você, mas a experiência que você vai ter lendo esse livro é só você que vai ter, tá bom? Então, vale a pena, eu garanto pra você, tá certo? Vamos lá, gente. O primeiro herói da fé, e hoje nós vamos falar somente da história dele, tem dias que a gente pode falar a história de 2, de 3, né? A gente vai avançar aí. Mas hoje, em especial, eu quero focar, já que nós falamos um pouco na introdução, eu quero focar, preste muita atenção, eu quero focar com você a respeito do primeiro herói da fé mencionado no livro. Não quer dizer, gente, o livro, ele é um compilado de informações, então é óbvio que existiram inúmeros heróis da fé que nós nem sabemos que existiram. Mas esses daqui foram registrados e servem para nossa inspiração, amém? Esse primeiro herói da fé chama Jerônimo Savonarola, tá? E a data dele aqui de nascimento é 1452, ele morreu em 1498, ou seja, ele morreu jovem, relativamente jovem, com apenas 46 anos. E a história em resumo que nós vamos ver dele aqui, eu vou tentar resumir, tá? Pra gente entender e entender o que isso reflete pro nosso ministério, pro nosso chamado, o que isso nos ensina. Entenda aí, esse homem, né, ele viveu numa época, claro, onde não haviam igrejas protestantes, igrejas evangélicas. Lá em 1400 existia apenas a figura da igreja católica, não existiam outras igrejas, era uma igreja única. E tudo que ele conhecia, na verdade, era essa igreja, né? O cristianismo se resumia na igreja, na figura de uma igreja universal, que era a igreja católica. Inclusive, esse nome católico vem dessa expressão universal. Ele era italiano, ele era filho de pais influentes, ou seja, eram pessoas respeitadas, pessoas nobres, pessoas de posses, tá? E o avô dele era um médico na corte, então eram pessoas assim nobres. E a intenção da família é que ele também fosse um médico, né? Com uma posição nobre, que exercesse esse papel. Mas é incrível que Deus, né, nem sempre corresponde aos nossos anseios, aos nossos propósitos, porque a Bíblia nos fala que ele tem pensamentos maiores do que os nossos pensamentos. E nem sempre a gente vai compreender isso. Deus tinha um propósito na vida desse homem. E aí você vai observar que desde o início ele era um aluno esforçado. Ele era alguém que, apesar de viver numa sociedade muito corrompida, era alguém que ele via aquela situação, porque a gente pensa, né, quando a gente olha para a nossa sociedade, irmãos, ela é muito corrompida, é verdade. Mas não quer dizer que em outras épocas não tenha sido pior, né, ou não. Cada geração tem a sua característica, mas na época dele, ele viveu um tempo assim de muita corrupção, de muitos pecados, de muita falta de temor, de um cristianismo somente nominal, alguém que se dizia cristão, mas na prática não tinha um verdadeiro encontro com Deus, algo mecânico, né, como às vezes nós vemos também nos nossos dias, e ele se inconformava muito com isso. Então, desde criança, ele tinha o hábito da oração, ele tinha o hábito de leitura e da oração, de meditar nas escrituras e de orar. Era uma família, nessa época também não eram todos que tinham contato com as escrituras, mas famílias mais ricas tinham possibilidade de ter um contato com essas escrituras. Então, ele era alguém que orava, que buscava Deus, que tinha uma comunhão com Deus. E você vai perceber que todo esse contexto da sua época entristecia muito seu coração, tá? Ver uma sociedade assim presa nos vícios, presa nos pecados, presa assim no distanciamento espiritual, numa frieza espiritual, entristecia muito o coração desse jovem até então. E aí, por fim, você vai ver que ainda jovem, ele se apaixona, né, por uma determinada moça, ele sofre uma grande desilusão amorosa e nesse momento ele resolve entrar para o monastério. Ele abre mão de tudo, abdica da profissão e decide servir a Deus com aquilo que na época existia, tá? Porque quando a gente olha assim, ele virou monge, pera lá, ele era um monge católico, sim. Era o que existia na época. Não existia até então, não tinha ainda a reforma protestante, ele foi antes do Martinho Lutero. Então, era a figura da igreja que existia, tá? Era o que se conhecia, era o acesso que eles tinham. E aí você vai ver, gente, que ele simplesmente abre mão de tudo, né? Abre mão de tudo, renuncia a tudo, e ele vai ali para o monastério. E quando ele chega nesse monastério,
ele pede simplesmente que o recebam assim da forma mais simples. Ele não se sente nem digno de ser um monge. Ele fala, olha, eu quero que vocês me deem os serviços assim mais simples que tenham, né? Varrer, passar pano, limpar, o que tiver. Eu tô aqui para servir. E ele vai com esse coração para esse lugar. E aí você observa que, né, nós não precisamos buscar glória para nós mesmos, porque quando nós estamos com o coração disponível, Deus, no tempo certo, ele nos exalta, ele nos coloca numa posição de honra. E ele não buscou em nenhum momento exaltação para si, isso é muito interessante. Ele busca servir da forma mais simples, né? Limpando ali o monastério, fazendo alguma atividade, qualquer coisa. E nesse momento ele começa a ter mais profundidade com Deus, mais tempo de oração, né? Se você já viu como é o monastério, principalmente nessa época que não existia tecnologia, é um local muito propício para você ter uma vida de oração, porque você não tem muitas distrações no monastério, não tem muitas coisas além das atividades dentro do monastério para fazer, que envolve oração, que envolve leitura da palavra, que envolve ali um momento de edificação espiritual. Então, a vida dele se tornou ainda mais, né, uma pessoa ainda mais voltada para Deus. Isso foi muito interessante. E aí o que acontece, mesmo não buscando, né, uma posição de destaque, ele acaba sendo indicado para ser o instrutor daqueles novos, né, os noviços que chegam, os novos monges que estão chegando. Ele começou a ser o instrutor e depois ele foi elevado aí uma categoria de pregador. Ele começou a pregar naquela igreja, naquele local. Só que aí, irmãos, é interessante que quando ele começa a pregar, Deus tem uma palavra dentro do nosso coração que queima, né? Você vê que tem pessoas que só pregam sobre libertação, pessoas que só pregam sobre salvação, pessoas que só pregam da graça, só pregam prosperidade. Cada um tem algo que vai queimar no seu coração, mas no coração dele, qual é o inconformismo que eu disse para você que ele tinha? Ele tinha o quê? O inconformismo no seu coração de ver a corrupção na sociedade que ele vivia. Pessoas que elas não tinham verdade com Deus, elas eram presas em vícios, em práticas que entristeciam o coração de Deus, e tudo isso gerava nele uma indignação, né? Dentro da própria igreja existiam pessoas que eram de fachada, então isso indignava o coração dele. Essa era a mensagem que estava no coração dele. Então, claro que quando ele pregava, o que ele falava? Aquilo que o coração está cheio. Então, gente, as suas pregações eram pregações voltadas ao quê? Arrependam-se, se convertam, né? O inferno está aí à porta. Então, era basicamente essas pregações bem chicote mesmo. E aí, a história nos conta que poucas pessoas queriam ouvir as suas pregações, porque eram duras. A gente sabe que é um discurso duro. E ele, mesmo assim, permaneceu fiel. Só que o que acontece que eu achei interessante aqui? Quando ele começa a exercer esse ministério de pregação, que era o propósito de Deus para ele, era o chamado de Deus para ele, você observa que as pessoas não correspondem a isso, né? Deus está fazendo nele o quê? Está realizando nele um processo. Ele está passando pelo processo de Deus. Ele está no propósito, ele está no lugar correto, mas as pessoas ainda não recebem a mensagem, não recebem nem o mensageiro e nem a mensagem. E aí ele se frustra inicialmente, ele começa a falar, eu não quero mais pregar, eu vou voltar a ser instrutor dos noviços, eu não quero mais isso. Porém, quando ele se decide se ausentar daquilo que era propósito na vida dele, o que acontece? Ele tem uma visão de Deus. E nessa visão, eu acho que eu cheguei a anotar aqui que foi exatamente que ele... Isso, nessa visão, ele começou a observar, ele teve uma visão a respeito de todas as calamidades que viria sobre as pessoas que não se arrependessem. Olha só. E aí, quando ele passou até essa visão, veio um encargo no coração dele. Eu preciso pregar a verdade. Eu preciso falar a verdade, mesmo que ela doa. Mesmo que as pessoas não queiram ouvir. Porque Deus está me deixando claro que se eu não falar a verdade, essas pessoas vão morrer e elas vão para o inferno, elas vão se perder e elas vão perder a salvação, porque elas não conhecem a Deus. Esse encargo nasceu no coração dele. E a partir daí você vê um novo Jerônimo, não mais aquele que estava ali pregando, mas que não tinha o retorno das pessoas, né? Sabe quando a gente começa nosso ministério que parece que a gente está ali de todo o coração, mas a gente sente que falta algo? É o processo de Deus. Agora, nesse momento, ele está ali debaixo de uma visão que Deus deu para ele e debaixo de uma unção que Deus confiou a ele. Amém? Então, o que acontece nesse momento? Você vê ele agora proferindo a mesma pregação, com o mesmo conteúdo, mas agora as multidões são atraídas por aquilo que ele está falando, porque na verdade agora ele carrega uma visão e uma unção de Deus, e isso faz toda a diferença. Então aquela igreja começa a lotar, para onde ele vai e começa a pregar, as multidões começam a vir, e aí começa a acontecer, gente, pra gente assim, resumir bastante a história dele, um grande avivamento nesse local, na Itália. Muitas pessoas que eram pecadoras, pessoas que viviam de uma forma displicente, descuidada, sem temor de Deus nenhum. O que começa a acontecer com elas? Essas pessoas, elas começam agora a ter um novo estilo de vida, porque aquela mensagem começa a entrar no coração dessas pessoas. Elas começam a ser transformadas, elas começam a ser impactadas. Elas não ficam mais isentas
diante do seu pecado, elas estão indesculpáveis. E o Espírito Santo começa a operar um grande arrependimento no coração dessas pessoas. Olha só a diferença, né? Você vê que isso tudo foi um processo na vida dele, mas olha a diferença de alguém que carrega a autoridade de Deus, ele já carregava a visão de Deus e a autoridade antes, mas ele estava passando por um processo, ele estava sendo lapidado. Agora ele tem mais convicção, agora ele está com a unção do Espírito Santo. Então, gente, às vezes a gente também passa esse processo. A gente começa de uma forma tímida, a gente não sabe como pregar, como falar, né? Para que Deus nos chamou? Mas nesse processo, se você não desistir, se você perseverar, o que vai acontecer? Você vai ver Deus te lapidar, você vai ter mais certeza daquilo, do propósito de Deus para a tua vida. E quanto mais certeza você estiver disso, mais você vai permitir com que a unção de Deus flua através da tua vida. E é essa presença de Deus indescritível que faz com que as pessoas não entendam, mas elas são atraídas pela presença de Deus. Amém? Então, gente, isso daqui assim é algo que me marcou muito a história desse homem. E aí, o que você percebe? Que inicia então uma nova fase no ministério dele. Agora uma fase em que ele continua com o mesmo discurso, arrependam-se, convertam-se para Deus, mas agora as pessoas elas começam a dar crédito, elas começam a ouvir, só que aí junto com, né, o sucesso, entre aspas, do ministério dele, vem também as perseguições, e é isso que acontece também. Conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos progredindo no propósito de Deus para nós, vão também progredindo os levantes contra a nossa vida. Às vezes é na nossa saúde, são pessoas da nossa igreja, pessoas de outro lugar que se levantam para falar mal da gente, amém? Isso vai acontecer porque é uma resistência maligna contra o projeto de Deus. Isso é natural. Se não acontecesse, é algo que não é natural estaria acontecendo, mas é natural que aconteça. E é exatamente isso que acontece. Ele começa a ser perseguido, ele começa a ser criticado, né? Os próprios líderes religiosos da época que não queriam que se falasse sobre pecado, porque eles eram talvez os mais pecadores, começam a ameaçá-lo. E aí você vai ver que o final da história desse homem é que ele permanece firme naquela verdade, mas ele começa a ser ameaçado a tal ponto de ser ameaçado de morte, inclusive, amém? Então ele passa a ser ameaçado, ele inclusive profetiza, acho que eu anotei aqui, chega um determinado momento que, deixa eu só ver aqui se eu anotei, gente, anotei. Tem um determinado momento aqui em que ele profetiza que o líder religioso da época, né, que era o líder maior, a autoridade maior, que era o Papa, e o rei, ele profetiza que eles morreriam naquele ano. Eles morreriam ainda naquele ano. E isso de fato acontece. Então as pessoas cada vez mais passam a entender que de fato ele é um profeta de Deus, ele é uma pessoa de Deus. Só que isso acaba batendo com a visão da igreja na época. Porque a igreja, na época, ela de fato já estava muito corrompida, né? Isso foi antes da Reforma Protestante, a gente vai falar amanhã um pouquinho a respeito disso. Então, existiam vendas de indulgências, adoração de imagens, de escultura, e tudo que você puder imaginar, isso tudo estava muito corrompido. E quando ele batia de frente com esses conceitos, com essas ideias, o que acontecia? Perseguição, né? Ele estava ali pregando contra uma doutrina que as pessoas haviam aprendido. Então, ele foi muito perseguido, ele foi excomungado, né? Que é quando a pessoa é retirada da igreja, ela é afastada. E, por último, ele foi o Papa da época, o que sucedeu, que havia morrido, determinou que ele fosse queimado vivo. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas até o último minuto, segundo ali, ele se manteve firme no seu posicionamento. E ele declara umas palavras interessantes. Ele diz assim: Cristo sofreu tanto por mim, por que eu não sofreria por ele também? Então, gente, esse homem de Deus, ele foi alguém que marcou a sua época, que esteve disposto a entregar a própria vida, morreu muito cedo, com 46 anos apenas. E quando a gente olha a história deles, alguns vão falar assim, que história admirável. E outros vão dizer, poxa, que história triste. Mas, na verdade, nós podemos achar triste algo quando nós não entendemos o propósito daquilo. Amém? O nosso propósito não é essa terra, o nosso propósito é a eternidade. Quando eu olho para alguém que morre jovem, eu digo assim, poxa, morreu tão jovem, mas se você morrer com Cristo, na verdade, você está sendo preparado para a eternidade. Lá não tem fim, não tem choro, não tem lágrima, não tem dor. Deus está nos preparando a algo muito maior. Deus não olha a morte como nós olhamos, amém? Ele olha de uma forma totalmente diferente, porque Ele nos entregou a eternidade. Então, gente, essa história, ela é muito impactante. Eu quero encerrar orando com você nesse momento, amém? A gente já vai encerrar. E eu quero orar com você, eu espero que de fato essa história possa ter te inspirado, que você entenda que Deus está nos fazendo passar por um processo, e que nesse processo tem muitos altos e baixos, que nesse processo tem muitas perseguições, e que somente aqueles que perseveram até o fim é que vão permanecer. Amém? Então assim foi na vida desse homem de Deus, que entregou a sua vida, né, em sacrifício ao Evangelho.
e que ajudou muito com que a Reforma Protestante acontecesse alguns anos depois, porque ele preparou o caminho, em outras palavras, é como se ele fosse um João Batista para Jesus. Ele foi esse que preparou o caminho para que Martinho Lutero viesse logo em seguida e iniciasse uma reforma tão necessária na igreja dessa época. Amém? Então, assim, isso nos ensina muito, irmãos. E eu creio que, através disso, você possa refletir no seu ministério, na sua vida, o quanto vale a pena perseverar. Mesmo em meio às dificuldades, as frustrações, os levantes espirituais que a gente passa, que não são poucos, né? Agora, encerrando aqui, a gente vai orar. Vou até fechar aqui o notebook para ter certeza que a gente vai orar mesmo. Nós tivemos esse retiro agora na nossa igreja, e na quinta-feira, da sexta era o nosso retiro, na quinta-feira, meu esposo arriou assim mesmo, de vômito, de muita diarreia, passando mal, e nós fomos com ele para urgência, e ele estava meio sem condições, mas no outro dia Deus restaurou, a gente conseguiu ir para o acampamento, pela fé mesmo, e lá no acampamento quem arriou foi meu filho, o Miguel, de 4 anos. Muito vômito, febre, passando muito mal. E em tudo isso eu fico pensando, é claro que nem tudo a gente espiritualiza, mas existem coisas que a gente percebe que existe sim um levante, né, espiritual contrário, porque a gente está envolvido com o trabalho mais importante da face da Terra, que não é a medicina, que não é a advocacia, que não é a engenharia, embora sejam funções importantes, profissões importantes, mas o trabalho mais importante da face da Terra é aquele que está relacionado a conduzir pessoas que vão para a eternidade. Então você está envolvido no trabalho mais importante, porque o médico ele pode ajudar até um certo ponto, o advogado, o engenheiro, qualquer profissão pode te ajudar até determinado ponto. Mas somente quem pode verdadeiramente nos libertar de todas as amarras e nos dar a salvação é Jesus. Então, quando você se envolve com um trabalho que envolve alcançar a vida de pessoas, o levante é certo, não tenha dúvida que vai acontecer, mas também não acredite que a força do inimigo vai ser maior do que o poder de Deus. Então, vem os levantes, vem as setas, vem os dados, mas Deus sempre vem como escape, sempre vem com a proteção, sempre vem com cuidado. Deus nunca tem nos desamparado, então não vale a pena você desistir, amém? Vale a pena você perseverar, porque Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus vai te recompensar sempre, amém? Vamos orar nesse momento? Você que acompanhou até aqui, eu quero te agradecer, tá? Deus abençoe a sua vida. Amanhã, 10h30, nós estamos por aqui. Esse horário pra gente não é fácil, porque geralmente sou eu que faço as crianças dormirem, então é meio complicado. A gente vai testar essa semana às 10h30, na semana que vem talvez a gente teste 11 horas da manhã, a gente vai fazer os testes, mas essa semana às 10h30 nós estaremos aqui firmes e fortes, todos os dias de segunda a sexta, amém? Feche seus olhos aí, nós vamos orar ao Senhor, encerrando esse momento importantíssimo, orando para que Deus ele possa abençoar o teu ministério, a tua vida, não sei o que você tem passado. Senhor Jesus, nós queremos nesse momento interceder, em poucas palavras, pela vida desse líder, dessa pessoa, Senhor, que tem ansiado por mais de Ti. Se essa pessoa está aqui é porque ela não está querendo gastar o seu tempo com qualquer coisa, com distrações, mas ela está querendo investir o seu tempo em desenvolver uma liderança, um ministério, em desenvolver uma intimidade mais profunda contigo, em poder agradar ao Senhor através das suas atitudes, das suas decisões. Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada líder, de cada pessoa que está participando dessa live, pessoas que estarão nas próximas, que talvez não estejam nessa, meu Deus, ou pessoas que vão assistir em outros momentos, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar, Senhor, a direção. Se essa pessoa tem sentido que tem lhe faltado direção, Senhor, coloca convicção, assim como o Senhor deu uma visão a esse homem. E através dessa visão, Pai, nasceu uma convicção no seu coração, e através disso, Pai, ele pôde, transbordar a unção do Senhor na vida dele, e isso fez toda a diferença no seu ministério, Pai, que assim também, na vida de cada um desses líderes que estão aqui, que o Senhor possa derramar uma grande convicção, um propósito de vida sobre a vida deles, para que eles possam transbordar a tua unção, e através disso muitas vidas sejam alcançadas, Deus. Abençoe a nossa noite, abençoe as nossas vidas, as nossas igrejas. Pai, nos guarda, nos livra de todo o mal, nos ajuda, Senhor, a levar uma atmosfera, Senhor, de crescimento, uma atmosfera espiritual para as nossas igrejas. Nos ajuda a auxiliar os nossos pastores, nos ajuda, Senhor, a sermos instrumento de bênção, onde o Senhor nos estabelecer. Em nome de Jesus, que nós não venhamos fazer a nossa vontade, mas a Tua vontade, Pai. Nós Te glorificamos, nós Te agradecemos. Obrigada por tudo, Senhor. Que Deus, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas e nosso ministério, a nossa liderança, Pai.
Que nós venhamos progredir dia após dia, Senhor, assim como o Senhor tem derramado sempre novidade de vida sobre nós, que o Senhor derrame sobre cada um desses líderes, cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, viu? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Não esqueçam, amanhã nós estaremos aqui 10h30 de novo, compartilhando mais uma história desse livro abençoado. Leia ele, não deixe de ler, viu? Leia, acompanhe, porque isso vai edificar muito a sua vida. A gente vai estar só comentando aqui, mas quando você ler, você vai ter a sua experiência pessoal e isso vai fazer toda a diferença. Então, se você ainda não tem esse material, inclusive material Pecadores na Mão de um Deus Irado, essa pregação do Jonathan Edwards que eu mencionei no início, também vou mandar na Academia de Líderes, tá bom? Se você não faz parte desse grupo, encaminhe uma mensagem aqui no direct que eu vou passar para você o link, tá? Que Deus te abençoe, te dê uma noite de sono reparador, abençoado. Se você quiser continuar essa conversa, mande lá no direct que a gente vai conversando aí no decorrer desses momentos, talvez não agora, mas amanhã de manhã. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, gente. Muito obrigada por ter ficado até aqui, tá? Deus abençoe e nos encontramos amanhã. Não esqueça do nosso encontro, tá? Até mais.